Bom, pessoal, vamos ao nosso trabalho de língua portuguesa. Ontem eu expliquei para vocês durante a aula e disse que vocês dariam continuidade ao trabalho nesta aula de hoje, certo? Nós não iríamos nos encontrar, mas como ontem eu expliquei tudo, eu só vou retomar um pouquinho o que é para você fazer. Na página 64, a gente leu um trecho, um pedaço ali de um conto. E durante a leitura, nós pudemos identificar que esse conto era bem parecido com um conto tradicional que a gente conhece. E vocês até me falaram, A Bela Adormecida. Porém, ele estava com algumas modificações, ele estava um pouco diferente. E é isso que a gente fala quando eu vou escrever um conto de fadas moderno. Ele, já que eu que estou escrevendo, ele possibilita que eu mude as coisas, que eu mude as características dos personagens, que eu mude o cenário, que eu conte uma história de um conto que existe sim, eu pego a ideia daquele conto tradicional que eu conheço e faço algumas mudanças, deixo o conto do meu jeito. Então é isso que você vai fazer. Aqui no exercício 4, antes de começar a escrever, eu quero que você pense nessas questões. Como é que vão ser os seus personagens? Que características que eles vão ter? Pensa que você tem que dar características diferentes do conto tradicional. Que características terá o cenário que você escolheu? Ele vai ser diferente também lá do conto original, porque é o seu conto. Que expressões você vai usar para determinar o tempo em que a narrativa acontece? Então, por exemplo, era uma vez, um belo dia, um dia ensolarado, no castelo da cidade tal, você pode inventar o que você quiser. Qual será o título da sua história? E pensa que você tem que criar algo na história que seja surpreendente. O trecho que nós lemos não tinha sapo, tinha caranguejo. Tinham 13 fadas, uma não foi convidada e lançou um feitiço, né? Da princesa espetar o dedo e adormecer e morrer, né? Só que a 13ª fada entrou na frente, interrompeu a 12ª fada, que daí mudou um pouquinho o rumo da história. Então, você tem que pensar num conto tradicional, num conto que existe. Pode ser Gato de Botas, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Amarelo, Bela Adormecida, Branca de Neve. Então, primeiro escolhe um conto tradicional. Esse conto que você escolheu, você vai mudar ele todinho. Então, vai lá. Já pensou num conto? Já escolheu um conto? Esse conto pode ser a Chapeuzinho que é vermelho, pode ser Chapeuzinho lilás. Os Três Porquinhos e o Lobo Mau, pode ser os Três Lobinhos e o Porquinho Mau. O gato que usava botas, ao seu gato pode ser o gato de chinelos. Não sei, você é que inventa. A história da Bela Adormecida, você pode inventar que não era uma fada, que era um duende que fez o vestido da Cinderela. Não sei, a história é sua. Ela só não pode ser toda inventada. A sua história tem sim que partir de um conto tradicional, o que você pode mudar. Mudar personagens, mudar o cenário, deixar a história mais surpreendente, mas tem que ser a partir de uma história que a gente já conheça. Então, primeiro, você vai fazer aqui, nesse espaço que eu estou mostrando, um rascunho. O que é um rascunho? Rascunho é aquela parte que eu escrevo, volto, leio de novo. Ah, não ficou legal, vou escrever de novo. Bom, acabei a minha história, que é o rascunho. Eu vou ler e vou ver se ela tá boa. Coloquei o título.
Eu fiz parágrafo com letra maiúscula. Eu fiz ponto final, porque não adianta eu começar lá a história não era uma vez e colocar o ponto final lá no fim, né? Eu tenho que formar frases, nas frases eu uso pontuação e isso fica melhor na hora da gente fazer uma leitura. Então você vai ter que ter esse olhar também, tá? Então vai lá, capricha, faça o seu rascunho, veja se ficou legal, dá para alguém ler em casa. Ah, mãe, minha história ficou legal, dá para o seu irmão, para sua irmã. Se você for final de semana na casa de alguém, pede opinião das pessoas. Ah, não, acho que ficou legal. Ah, você esqueceu de parágrafo aqui. Aí você vai copiar. Você vai passar a limpo na outra página, que vai ser a sua produção definitiva, tá? Depois eu vou querer que vocês me mandem isso pela tarefa, porque eu vou querer ver. Letra. E se respeitou todas essas regras que nós já aprendemos. A história tem que ter começo, meio e fim. Quero ver quem é que está aí praticando a letra cursiva, quem é que parece que esqueceu dela. Quero ver tudo isso. Tudo bem? Então vai lá. Capricha que depois eu vou querer ler os textos. Tenho certeza que vocês vão fazer textos muito engraçados, porque vocês adoram inventar coisa, né? Então vai lá. Mão na massa.